que a Bíblia ensina sobre o dinheiro? Tudo aqui no canal dos Jovens Extraordinários. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo. Salve, salve, extraordinários! Então estamos aqui em mais um vídeo fantástico e eu tenho que revelar para vocês as 5 lições que eu aprendi com a Bíblia sobre o dinheiro. Mas como assim, Wellington? Por que a Bíblia? Eu tinha uma meta em 2019, ou seja, o ano passado, de ler toda a Bíblia. Ah, mas então quer dizer que tu passou 5 dias da tua vida lendo a Bíblia? Absolutamente não! E eu, durante os 365 dias, eu li 5 páginas, o que me condicionou, em dezembro, ter finalizado a leitura de toda a Bíblia. Então, bora lá começar então com as 5 lições que a Bíblia nos ensina sobre a gestão financeira e principalmente sobre o dinheiro. Então, a primeira lição que a Bíblia nos ensina é justamente no livro dos Tessalonicenses. E ela falava assim: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Entretanto, soubemos que entre vós há muitos desordeiros e vadios que só se preocupam com assuntos alheios. Bem básico, a Bíblia já nos ensina nessa primeira lição que se você quiser comer, se você quiser construir riqueza, se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa, você simplesmente terá que trabalhar para isso e não viver à custa dos outros. Quanta gente, quantas pessoas a gente vê que está com 30, 35, 40 anos e que ainda vive debaixo da casa dos pais, não trabalha, não faz nada para contribuir para a renda da sua família. E o que acontece? Vive a vida inteira às custas de outras pessoas, quebrando então a primeira lição que a Bíblia nos ensina. Simples, mas muito, muito valiosa, que é o que? Se você quiser alcançar os seus objetivos, ter todas as coisas que você sonha, trabalhe arduamente para isso. De maneira alguma viva dependendo dos outros. E a segunda lição que a Bíblia nos ensina sobre o dinheiro nós encontramos lá no Evangelho de Lucas. Quem de vós, querendo fazer uma construção, não senta antes para calcular os gastos que você terá e que serão necessários? Essa passagem então nos remete ao planejamento financeiro que nós devemos fazer em nossa vida. Ou seja, se você é uma pessoa que faz uma gestão financeira correta do seu dinheiro, parabéns para você, porque você está trazendo uma parte da Bíblia para dentro da sua vida financeira e isso é uma qualidade muito gigante que infelizmente nós brasileiros estamos demorando muito para começar a incluir na nossa vida. Nessa terceira lição, a Bíblia nos diz o seguinte: na casa do homem sábio há reserva de comida e azeite. Entretanto, o homem imprudente devora tudo o que possui. Essa passagem é bem simples de nós entendermos que a Bíblia fala diretamente sobre o hábito de poupar. Ou seja, quando você recebe um dinheiro, você deve reservar uma parte desse dinheiro. Você se tornará, segundo a Bíblia, uma pessoa sábia. Sabe aquela pessoa que ela simplesmente ganha o salário e depois de 10, 15 dias está tudo torrado? Ela não guardou um único centavo? Pois então, segundo também a Bíblia, essa pessoa é uma pessoa imprudente. Tem uma parada muito demais que eu preciso dar essa super dica para você. Se você está pensando em dar um nome para o seu filho, eu sugiro recorrer diretamente à Bíblia. Curte só os nomes que eu encontrei durante a leitura de toda ela. Olha só: Zabdiel, Zebulon, Metusael, Netanias, Joshua, Hermógenes, Gedeias, Getsemane. Esse é sensacional. Adorinã. E para finalizar, Arquelau. Essa criança, se vivesse hoje, ia sofrer um bullying danado nas escolas. Poxa vida. Quarta lição então que a Bíblia nos ensina, também nós encontramos no livro dos Provérbios. A passagem diz assim: honra o Senhor com os teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então os teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares se transbordarão de vinho. Deus nessa passagem que nos transmitir exatamente o que? Justamente
transformar o nosso dinheiro também em prol dele, em prol dos benefícios que ele pode dar em nossa vida. A forma com certeza de nós fazermos isso é devolver uma pequena parte ou uma grande parte para Deus. E como é que nós podemos fazer isso da maneira mais fácil? Com certeza através da doação ou através da caridade. Todos nós sabemos que dentro de cada coração, dentro de cada ser humano, existe um templo de Deus. Sabendo então que Ele está verdadeiramente presente dentro dessas pessoas, nós devemos então pegar uma parte de nossos ganhos, uma parte daquilo que nós temos e doar em benefício para o bem dessas pessoas, que com certeza nós estaremos diretamente retornando uma grande parcela de nossos bens em prol de nosso Deus. E o quinto e último ensinamento que a Bíblia nos ensina sobre o dinheiro está lá no livro dos Romanos, capítulo 13. Pagai a cada um o que lhe compete. O imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém ficais devendo coisa alguma. Ou seja, a Bíblia nos diz o seguinte: jamais fique devendo nada para ninguém. Agora eu fico me perguntando, quantas e quantas pessoas ficam devendo muita grana, tanto para os bancos, para os nossos familiares, amigos e conhecidos. Se essas pessoas se dizem verdadeiramente cristãs, esse endividamento que elas têm deveria estar corroendo elas por dentro verdadeiramente, e elas deveriam agir massivamente para que elas deixassem de lado essa dívida. E não importa se é instituição ou pessoa física, você da mesma forma, se estiver devendo, você está descumprindo um grande princípio da Bíblia, um grande princípio cristão. A pessoa que escreveu o livro dos Romanos, que provavelmente foi Paulo, ele nos falou isso porque ele sabia que a dívida, estar devendo por alguém, corrói laços amorosos, laços de relacionamentos que foram construídos durante uma vida inteira. E sabendo disso, ele foi obrigado a falar para os romanos naquela época que nós não deveríamos ficar devendo para absolutamente nenhuma instituição ou pessoa física. E chegamos ao final de mais um vídeo extraordinário! Espero que tenham gostado desse conteúdo. Eu sou o Wellington Chabro, me siga nas redes sociais e vamos mostrar ao mundo do que nós jovens extraordinários somos capazes de fazer, de sonhar e de realizar. E é nós no Fita Livre! Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más.